Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, né, no Odontotrends, e agora com a presença do professor Rodrigo Reis. É um prazer estar aqui com o senhor. Prazer, né? Todo meu. Ele graduado em odontologia pelo Gran Rio, um mestrado na Universidade de Michigan, doutorado em odontologia pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em implantodontia pela Universidade Estácio de Sá. Ele é reconhecido nacional e internacionalmente na área de dentística e materiais, né? E tem uma forte atuação acadêmica e em pesquisa, né? Então é uma referência, né? Então um prazer muito grande, né? Realmente para a gente estar com o senhor, né? Falou aqui um pouco sobre a simplicidade e a autoestética nas restaurações do dia a dia, né? Então a gente começa, né, perguntando um pouco, né, assim, sobre esse tema central, qual é a sua experiência, como tem sido trabalhar, né, com a estética restauradores, materiais, né, restauradores de alta qualidade. Fala um pouco. De um modo geral, você tem os materiais qualidade, mas de uso mais complexo e outros mais simplificados. E a tendência da indústria tem sido retornar à simplificação, porque é uma coisa mais democrática, ao alcance de todo o clínico. Enquanto materiais de alta qualidade, mas de manuseio mais complexo, é como se fosse um Fórmula 1. Nem todo mundo vai dirigir o Fórmula 1. E como nem todo caso é uma pista de corrida, você não precisa do Fórmula 1 o tempo todo. A grande maioria dos casos a gente pode resolver de maneira mais simplificada, com materiais mais democráticos, como se fosse um carro automático, que você não precisa passar marcha e que já vem com GPS embutido e todos os alarmes se você desviar um pouquinho do seu percurso. Então seria isso. Eu acho legal trazer isso nos eventos, que normalmente as pessoas mostram a maneira mais complicada de se fazer as coisas para serem enaltecidos. E na verdade o clínico ele busca via um evento aprender algo hoje para amanhã poder colocar em prática. Então eu vou um pouco nessa contramão, buscando a simplificação e usar a sofisticação quando realmente for necessário. Com certeza aquilo que é acessível faz os clínicos, né, utilizarem ainda mais. Então, isso. A gente sabe que a gente está aqui no meio acadêmico, né, mas também a gente tem muito profissional. E o profissional, ele busca isso, né, aquilo que ele vai fazer a aplicação no seu dia a dia, no seu consultório, né, então ele quer a evolução, né, daquilo que é prático, que é bom, né, mas que também tem a qualidade, né, então... Exatamente, porque o fator tempo é muito importante para o clínico, às vezes não é tanto para o professor, Sim. que está montando um caso, um material didático, então ele tem todo o tempo do mundo para isso, e o clínico ele tem pouco tempo, o paciente tem pouco tempo, não é? Enfim, é preciso trazer um pouco dessa odontologia um pouco mais relevante, menos glamurosa, mas esteticamente agradável e funcionalmente também adequada. Que é a odontologia do dia a dia, do dia a né? dia, isso aí, correto. Professor, e com relação, tipo, essa questão da simplificação do procedimento em si, essa simplicidade, simplificação, tipo, vai mais ao encontro de encontrar materiais em si mais simples ou instrumentais, ou o passo a passo, que a gente sabe, quanto mais passos tiver para realizar um procedimento ou qualquer outra coisa, mais vai haver a chance de um ponto de falha em algum desses passos. Sim, até então, você contra você mesmo, isso. Você erra, você não tem uma consistência menor. Isso. Então, assim, isso partiria realmente, como também da área do senhor, mais para essa questão dos materiais em si, ou então, vamos dizer assim, não, tem desde a quantidade de instrumentais, tipo, para a parte de resina, tipo, não precisa de tantas espátulas para fazer isso, de tantos pincéis, como seria, assim, até na concepção realmente do senhor, o que seria o ideal dentro da nossa realidade para o clínico, ou então mesmo para um especialista em estética, mas que a gente sabe, como você acabou de falar, também nem todo mundo vai ter, por mais que ele seja qualificado, nem todo mundo vai ser o piloto de Fórmula 1. Tem um piloto dos outros carros menos potentes. Como seria isso? Correto. Na verdade, as pessoas confundem simples com simplório. Isso. E não é. Simplificar. Materiais mais democráticos, materiais que você... E de acordo com o desafio do caso. O dia a dia não é tão desafiador. A gente tende a mostrar mais a exceção, naquela odontologia Missão Impossível, com adrenalina, Tom Cruise, aquele caso, uau, como ele conseguiu, e que a maioria não vai conseguir, e que nem todo paciente é daquele jeito. Então, a gente tem que buscar ver aquilo que vai atender a realidade, não é, da maioria dos clínicos. Então, materiais mais democráticos, materiais cuja tecnologia material, por exemplo, uma resina que reproduz várias cores, você já simplificou, se reduziu o custo. É você ter uma, duas, três tipos de espátula no máximo. É o que eu uso em 90% dos casos, são no máximo 2 a 3 espátulas. Entendeu? É aquela especial, aquilo é exceção, eu posso nem ter ou vou usar uma vez na vida, não é?
materiais que democratizem tanto materiais como equipamentos, visando reduzir o número de passos, organizar-se de um modo sistematizado, sem complicar, porque quanto mais passos, mais chance da gente errar. Então, falando em passos, né? Quando o senhor pensa no sistema adesivo, também prefere redução de passos? Sim, adesivos universais. Se a gente olhar, não existe um melhor adesivo e fica brigando, melhor é esse, melhor é aquele. Não. Você tem aquele que vai funcionar na mão de todo mundo, você tem aquele que vai funcionar na mão de poucos, você tem que lhe dar mais trabalho para utilizar. Se você for olhar as revisões sistemáticas e meta-análises correntes, o fator adesivo não é tão importante. O principal é o fator operador. Não é? Todo adesivo legal, se você trabalhar com ele adequadamente, ele vai te dar bons resultados. Mas os simplificados vão dar certo na mão de todo mundo, desde que você respeite os requisitos de um campo operatório com bom isolamento e que tenha sido previamente limpo. Sempre faz com condicionamento seletivo do esmalte? Se eu estou utilizando um adesivo universal ou um autocondicionante, sempre seletivo. Por quê? Não é que seja errado condicionar a dentina, mas você está complicando um passo que você vai errar. Até porque dentinas são diferentes. Profundidade, grau de mineralização. Calo, né? É um substrato heterogêneo, o esmalte é mais homogêneo. Então a abordagem autocondicionante na dentina torna algo mais democrático. Não é? E o condicionamento ácido do esmalte é o que tem melhores resultados. E óbvio, campo operatório limpo. Ácido não limpa nada, ele desmineraliza. O que limpa é algo que desengordure. Ultrassom, pedra pomes e água. Você pode usar jato de óxido de alumínio com água, uma forma gourmetizadora, mas que não é melhor do que uma boa pedra pomes e água. O básico funciona. O básico sempre, bem né? feito funciona. A gente tem entrado numa era da odontologia que quer tudo tão moderno que o básico não sabe mais ser Exatamente, feito, né? Você não precisa de um vestido longo para todo evento, você precisa de vestido longo para eventos especiais. Eu preciso de um terno e gravata, um smoking para eventos especiais. O dia a dia é a roupa básica. Isso Legal, é importante. elegante, e se precisar joga um blazer por cima, o homem está resolvido. Isso é importante porque a gente está aqui, né, no evento científico, né? Então, trazer isso de volta para a academia é muito importante, né? Situar que a gente precisa de um básico bem feito para que a gente consiga fazer o avançado. Clinicamente aplicável, clinicamente relevante e ser libertador para reduzir tempo e ter resultados mais consistentes. Né? Processos padronizados levam a resultados consistentes. Processos mais complexos, aí o fator operador passa a ser algo, eu chamo a pessoa fala de efeito operador, eu chamo de defeito operador. Ou às vezes você, às 9 da manhã, você tem um desempenho, às 6 da tarde, tem procedimento que eu vou, marca de manhã, e depois não marca mais ninguém, que eu não vou enxergar mais nada. Não é? Então, no congresso parece que tudo é fácil, a gente tem que trazer um pouco dessa realidade clínica de volta para os eventos. Eu fico muito feliz de falar de simplificação. Outro fator também, né, que a gente poderia adicionar nessa conta é a fotopolimerização, né? Fundamental. Não adianta investir na resina da NASA e ter o foto romântico, aquele à luz de velas. Não é? A gente faz odontologia fotopolimerizador dependente. Então, não adianta ter o celular último tipo e ter o foto, que eu falei, o romântico, a luz de vela. Tem que ter um bom aparelho foto. Então, assim, e com a gente está indo para o passo, vamos dizer, para o básico, vamos dizer, fez a profilaxia, condicionamento adesivo. Na opinião do senhor, eu vou pular um pouquinho, não vou falar tanto com relação à técnica incremental, nada disso com resina, mas um passo que eu vejo que é uma dificuldade muito grande, porque aí, ao meu ver, até na minha vivência clínica, dependendo de alguns tipos de resina, eu consigo um polimento melhor, um polimento mais duradouro. Então, tipo, para o senhor acha que dependendo do tipo de resina, óbvio, mesmo que todas elas tenham a mesma indicação. Então, assim, o senhor, nessa simplificação, tipo, no consultório do senhor, o senhor tipo, tem um sistema fixo de acabamento, polimento dessas restaurações, ou depende realmente do tipo de resina, de marca de resina? Eu já tive conversando com professores que às vezes muda até pelo lote do fabricante, muda. Como? Aí eu disse, o lote da resina vai mudar? Eu digo, agora, e aí ele sabe o que foi feito em cada lote, para ele mudar a técnica de polimento. Exatamente, eu vou comprar agora e vou ver o lote. O fabricante avisa para ele, botei mais sal nessa, essa tem mais pimenta. Essa tem 2 grãos a mais de carga, outra tem menos. Não, são dois aspectos. Primeiro é o tipo de resina com base na granulometria.
Não é? Então, quanto mais homogênea e abaixo de 1 micra, melhor o polimento. Você tem resina que tem pedra de até 1,5, você tem resina que tem pedra de nano até 3, não é? Então, abaixo de 1 micra, tamanho médio abaixo de 0,6, quanto maior o teor de partículas regulares esféricas, melhor o polimento e o brilho e a retenção destes. Então não vai dizer contém partícula esférica, contém nanotecnologia, contém é ótimo. Mas contém, joga umas nanopartículas nanoparticulada. Meia dúzia de 3 ou 4, isso, né? Isso. Que não é meia dúzia de 3 ou 4, mas é uma piada. E aí fala contém. Aí, porque não existe uma padronização de nomenclatura, cada fabricante chama do que quiser. Jogou lá. Tá? Não tem uma norma ISO. Mas procurar resina que não tenha pedra maior que meio, eu chamo de pedra para ficar bem coloquial, partícula maior do que isso. Uma quantidade relevante acima de 50% de partículas esferoidais são resinas de polimento de excelência. E você tem isso em resinas simplificadas, em resinas complexas, resinas caras e resinas que eu chamo do meio preço. Sim. Que é a resina que é o Corolla, isso, é a Mercedes a preço de Corolla. Entende? E tem outras que tem muito marketing, mas que o polimento é horroroso. Então, o que vai dizer é olhar na bula. Sim. Qual é a granulometria, qual o tamanho médio e qual a maior pedra que tem, nem todo fabricante informa isso. Dito isso, selecionou uma resina dessas, técnica de polimento eu tenho uma padronizada. Eu não uso diamante em cima de resina, nem diamante de acabamento, eu uso multilaminada. Porque o diamante ele lasca a resina, ele vai abrasionando a resina e vai abrasionando o dente igual. A multilaminada ela deixa o cabo superficial, ela resvala no esmalte e alisa a resina. Então multilaminada, sempre com irrigação, discos de acabamento. Quantidade de lâminas da multilaminada? A partir de 12. Tá. Se eu quiser ser Nutella, 36 lâminas da marca, falar a partir de 20. Da marca Hans Schuckert. Não. Passou de 12, tá ótimo. Tá? Você tem várias marcas boas, você tem J, você tem Ângelos, você tem KG. Uma broca multilaminada acima de 12 lâminas, tá bom? Sempre com irrigação. Discos de acabamento com irrigação. Uma borracha de pré-polimento, que é uma borracha barata, qualquer uma. E aí espirais, que eu gosto de espirais, aí marcas melhores, não é? Que aí já é o polimento. O disco, médio e grosso, a broca multilaminada dá o acabamento, que é remoção de excesso, forma adequada e ajuste de oclusão. Passou por isso, eu vou fazer o pré-polimento com uma borracha qualquer, tá? E aí a gente vai para o polimento, que é brilho e lisura, com os espirais adequados, média velocidade, sempre com irrigação. Se a borracha esquenta a resina, ela queima aquela superfície e deixa ela opaca, sem vida, perde o brilho. E eu gosto muito das escovinhas de carbeto de silício, com água também. E pronto. Se você quiser finalizar com a pasta e feltro, pode, tá? Mas tem que ser uma pasta com granulometria também de abaixo de 1 micra. Não adianta você usar resina abaixo de 1 micra e está polindo com pasta de 4 micra. Então você vai em pastas de meio micra. Tem aí umas 2 ou 3 no mercado para você fazer o polimento. E se você é interproximal, é uma área que a gente negligencia, aí sim tem que investir em tira de lixa de alta qualidade, de alto valor agregado, infelizmente, para que não adianta o dente estar branquinho na vestibular e na proximal estar amarelado. Passa 3 meses, o paciente volta com... Exatamente, aí precisa polir o interproximal e aí na última lixa ainda joga uma pasta de polimento dessas aí e vai, tá? Tem até umas escovas de carbeto de silício que elas são bicudinhas para entrar na meia. Isso. Ali na meia vestibular ajuda bastante. Essa questão de tipo, óbvio que o ideal se tem... E olha, sempre que acabou a sua restauração, você deu acabamento e polimento, pede o paciente para voltar 2, 3 dias depois, que você vai enxergar Isso. mais descansado e você sempre pode melhorar esse seu polimento. Não deu tempo de polir, dá um acabamento e um pré-polimento, fala, volte daqui a 2, 3 dias e vambora. Também não tem nada de errado com isso. Sim, sim. E com relação, tipo, ainda nesse passo a passo, pode dizer. Resina mal polimerizada também brilha menos. Você precisa ter resina bem passada. Interessante. Então, e com relação, porque óbvio, se um fabricante desenvolve uma resina, desenvolve seu material de acabamento e polimento, então ele fez toda a pesquisa, tipo, esse é para esse, obviamente dentro da marca, mas aí tipo, será se, era isso que eu ia perguntar, isso realmente tem uma influência, não? Não, ou então o material de acabamento e polimento,
ele tem que ser de uso praticamente universal. Tá. E assim, eu falo com isso que eu fui 12 anos diretor de indústria de uma multinacional, né? E trabalhei na área de regulatório e qualidade, trabalhei na parte de desenvolvimento de alguns produtos, então eu conheço o bastidor da indústria. Então não é, eu vou fazer essa ponta de polimento que ela vai combinar com a minha resina. Tá. Bullshit. Isso é papo de jacaré para fidelizar. Tá. Entendi. Que bom. Muito bom. É bom justamente alguns esclarecimentos. Aí realmente, é isso que o senhor está falando. Está simplificando realmente. Simplificando. Ah, não, porque eu comprei resina de marca tal, então tenho que ter o sistema de acabamento e polimento dela. Não, eu vou comprar outra. Agora eu vou comprar outra. De jeito nenhum. Exatamente. Aí vai realmente, ao meu ver, realmente vamos simplificar mesmo. E como diz, é realmente com material. Agora, você imagina você ter uma cureta para cada tipo de cálculo. Isso. Você tem uma para cada face, aspecto anatômico para acesso, né? Então é a mesma coisa. Uma broca para cada formato de dente. Entendi. Ainda que pensando aqui na academia, né? Eu vi que o senhor fez o mestrado, foi pleno nos Estados Unidos? Foram dois. Foi em odontologia restauradora e eu fiz o materiais dentários também. Como é que foi essa experiência, né? Assim, é muito comum no meio acadêmico os alunos quererem se intercâmbio. Na era pré-internet, na era que tinha um fax, não existia e-mail, desafiador você cair numa outra cultura de paraquedas e tudo, e uma outra realidade, não é? Até porque o estudante de odontologia lá, odontologia é segunda faculdade. Então, já é mais maduro e ele que tem que pagar o próprio estudo. O papai pagou a primeira faculdade, a segunda é ele que pega empréstimo e se vira. Então, eles são voltados muito para o profissionalismo, no aspecto de relação com o paciente, administração, gestão de clínica. Então, que aqui falta, né? Aqui nós somos mais artísticos, né? Mais artesanais. Lá eles são mais sistemáticos, né? Mais empresários. Eu acho que o meio termo é o ideal. Não pode ser tanto um lado ou outro. A gente tem que unir um pouquinho melhor dos dois mundos. Mas foi uma experiência fascinante, antes do mundo globalizado. Hoje em dia as informações chegam ao mesmo tempo, não é? É mais democrático. Talvez você não precise ir lá para fora. Embora seja uma experiência única, porque você fica lá, você fica focado só para isso. Aqui tem muita distração para você não se concentrar. Eu acho que para além das distrações, a questão do avanço, né? O avanço tecnológico em alguns pontos, né? A gente sabe que o acesso, eu tenho uma amiga que mora no Canadá e ela fala, a realidade dentro do consultório clínico lá e tem um tomógrafo dentro do consultório, a gente não tem isso aqui. Isso. Eles fazem alinhadores dentro da graduação e a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Não chegou porque nós engessamos a graduação. A gente ensina odontologia de 20 anos atrás, odontologia, nem a odontologia que eu fiz no mestrado, eu aplico hoje em dia plenamente. Eu aplico o princípio. Sim. O princípio não mudou. Estabelecer saúde, estabelecer função e encaixa a estética nesse esquema. Não é? Isso não mudou. Mudaram as ferramentas. E o currículo, para de ensinar amálgama. Para quê? Isso é uma pergunta constante, né? Para quê? Eu já fui professora de materiais dentários e você ensina o histórico. Eu e a minha amiga, a gente sempre se perguntava e acabamento. Quando a gente para de ensinar amálgama, eu já parei há 12 anos atrás. Então o que a gente... Nossa. De ensinar. E olha, eu adoro. Eu não faço há 24 anos. Mas você perguntar o que você gosta de fazer, restauração de amálgama e ouro. Amo. Ouro? Ouro? Melhor restauração não tem. Não cheguei no ouro, eu cheguei do amálgama pra lá. Não tem, mas assim, a gente tem que modernizar o ensino, porque não dá para odontologia digitalizando. A gente tem que preparar o aluno para a odontologia de hoje e da manhã. A gente está preparando o aluno para trás. Lá na faculdade SECAP a gente tem a última atualização, né, da nossa matriz curricular, já inclui odontologia digital, já inclui ROF. Eles já estão inseridos numa nova realidade, né? A gente já deu uma repaginada, não é toda faculdade que ensina odontologia digital, e lá a gente tem o SECAP, né? O SECAP Lab, que funciona dentro da faculdade, dando acesso a eles, a isso, né? Essas tecnologias. Eu voltei para a graduação na universidade, tem justamente esse projeto. Tem lá, mas é difícil montar. Eu mudei o meu programa, eu falei, eu vou ensinar isso aqui. Implementando book fill, implementando resina unicromática, adesivo universal, já aprende a trabalhar com seletivo. Sim. Não vai nem aprender o outro. A gente para não cair em tentação. Entendeu? E a gente precisa revisar isso. E de certa forma é até engraçado, porque na graduação eu já ensinei dentística, materiais dentários, né?
A gente ensina, né, o sistema adesivo de todos os passos, né? Na aula, teórica. Na aula, só que aí quando chega na clínica, que às vezes é um material, um adesivo que não é universal ou que não é de 2 passos, eles ficam perdidos porque eles não sabem. E agora? Onde é que usa o primer? E agora? Onde é que usa o bond, Aí né? tem que estar tudo coordenado para a universidade disponibilizar isso, ou o aluno compra, dependendo da universidade, para isso ficar sistematizado. É até engraçado, porque assim, de fato, eles acabam vendo isso na aula, né? Mas clinicamente a gente não costuma ter todos os passos separados, né? Exatamente. Então, eles ficam até confusos de onde usar, porque eles vêm na aula, mas acabam não pondo em prática, né? Então fica essa confusão, né? É muito comum a gente usar o universal, a gente tem autocondicionantes lá também. Então, dependendo do caso que a gente tá, né? A gente tem o Clearfield lá, a gente tem, enfim, dependendo de marcas, né? A gente tem adesivos universais e assim, eles têm essa possibilidade de testar sistemas diferentes, né? Sempre com condicionamento seletivo, né? Isso é legal testar nos últimos períodos, mas ele ter enraizado a filosofia que a gente quer ensinar. Sim. Muito bom. E assim, como uma reta final, quando e que conselho a gente que o senhor poderia dar para não confundirem simplificar com improvisar? É simples, você tem que ter metodologia, você tem que ter embasamento científico, não é? Você tem que ter evidência e não eminência. A gente tem muita eminência científica hoje em dia, a gente tem que trabalhar com evidência. Então, hoje em dia, a gente sabe que o adesivo universal é confiável, tem mais 13 anos de mercado. No início era uma promessa, estamos experimentando. Hoje a gente já pode afirmar. O próprio Bart Van Beek, que lançou o conceito de adesivo padrão ouro, hoje em dia ele fala, gente, eu estou vendo com esses adesivos simplificados um desempenho similar aos que eu chamei de padrão ouro. O padrão ouro tem que ser o dentista, e a gente pega pela pressão da indústria, pela pressão do comércio, de ser o principal foco, o material que vai fazer a diferença. Quem faz a diferença é o dentista. Material, como a gente diz em escola de samba, é alegoria e adereço. Ele ajuda, ele melhora, ele é um conforto, mas o principal é o cirurgião dentista. Que bom, professor. E professor, então, como eu queria agradecer já, desde então, a presença, nós queremos agradecer a presença em nome do SECAP, em nome do Odontotrends, uma honra. E que engrandeceu muito mais realmente. Aí a gente sabe que é conhecimento, pelas palavras do senhor, é coisa atual, então da mesma forma que o SECAP quer ensinar para frente, o Odontotrends tem essa, como o próprio nome já diz, tendências, né? Quer chegar, quer visualizar uma coisa mais adiante. Então, só uma mensagem final para nossos alunos, o pessoal que está no congresso, o que o senhor, a pouca impressão por causa do tempo, querendo ou não, da correria, teve da região, teve do congresso aqui, as palavras finais para aí mais uma vez agradecer o senhor pela presença. As palavras finais eu vou usar como ponte um poema de Fernando Pessoa, que diz: para ser todo ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Quando a gente fala de moderno, a gente precisa aprender do básico, a gente precisa aprender a fazer uma prótese provisória, uma prótese removível, uma prótese total. A pessoa quer fazer implante e não sabe fazer uma prótese total, quando toda a reabilitação, as bases são oriundas da prótese total, se a gente reparar. Então, aprenda o básico, porque existem pacientes que precisam do básico. Aprenda o moderno, para que você esteja antenado, que vai ter situações que você vai querer ter o moderno. Sofistique somente quando necessário. Não se sinta diminuído se você não tem um scanner. O scanner é maravilhoso, mas ele é tão bom quanto o melhor silicone de adição, não é? A odontologia é uma só. É que existem caminhos e ferramentas diferentes. Conheça e domine todas, escolha. Você vai comer peixe, você tem um talher de peixe. Você vai comer o churrasco, você tem a faca do churrasco. Você vai comer comida normal, tem o talher básico. Então, para ser todo, ser inteiro. Nada exagera, mas também nada exclua. É isso que eu deixo de mensagem para vocês. Essa fala do senhor finalizando aqui, ela é muito feliz no sentido de que a gente retoma a importância, né, desse básico bem feito, de saber que a gente está seguindo, né, no caminho certo, colocando a odontologia onde ela deve estar. Bem feita, pautada na evidência científica, no conhecimento, né? Várias pessoas passaram por aqui e todas centraram o sucesso da odontologia no conhecimento, no estudo, na evidência científica. Isso sela cada vez mais o que a gente está buscando. E só para encerrar, um outro paralelo, eu gosto de fazer implante
e utiliza hoje em dia muito mais implante guiado. Implante guiado é uma tecnologia, requer um planejamento bem feito, porém é uma simplificação. Sim. Sim. A cirurgia de quem está fazendo pós-graduação de um aluno de último período que você bote para fazer ali, vai ficar tão boa quanto um implantodontista famoso de renome internacional, nos casos simples. Não é? Então, simplificação quer dizer democratização. Não é? Então, simplifica e faz a vida mais útil, a cirurgia mais rápida, com menor risco. Para isso que a gente busca a simplificação, em nosso favor. A gente agradece mais uma vez Eu as que dicas agradeço. valiosas, né? Com certeza quem ouvir esse podcast vai estar rico aí, né? De uma pitada do Opa. seu conhecimento aí. Obrigado. Dicas para o dia a dia, dicas para a academia, dicas para todo mundo aí. A gente fica muito feliz com a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.